Começamos repercutindo a nossa enquete do dia de ontem aqui no Repórter Cultura. Ontem, na nossa enquete, nós pedimos o seguinte para você, ouvinte: ensinar ou doutrinar? No dicionário da língua portuguesa, ensinar significa transmitir experiência, repassar ensinamentos, instruir alguém, enquanto doutrinar expressa-se como dizer que o indivíduo transmite a outro indivíduo alguma crença ou atitude particular com o objetivo de que não aceite uma opinião diferente. E aí a pergunta: você já identificou algum caso de doutrinação em escolas aqui da nossa cidade, da sua cidade, né? Porque nós temos ouvintes aqui que participam da nossa enquete de diversas cidades aqui da nossa região. Então ficou assim a resposta e a estatística da pesquisa de ontem, da enquete de ontem aqui no Repórter Cultura. 59,2%, ou a maioria, quase 60%, dizendo que não souberam, não identificaram nenhum tipo de caso de doutrinação em escola da sua cidade. E 40,1% dizendo que sim, que identificaram. Lembrando que essa enquete a gente já veio com uma parecida ali no dia anterior sobre o Enem, né? Você costuma acompanhar o conteúdo que seu filho está estudando na escola. E agora a gente pedindo também ontem sobre essa questão, se você já tem identificado algum caso de doutrinação na escola aqui da sua cidade, independente da cidade em que você mora, que você está respondendo à questão. Ou seja, 40% das pessoas que responderam aqui já identificaram algum tipo de doutrinação. Lembrando que lá na enquete anterior, uma boa parcela das pessoas também disseram que sim, além de conversar com os seus filhos, quando identifica alguma questão assim, aciona também a escola. Então, desses 40% que identificaram aqui, tem uma parcela também que, inclusive, vai lá e aciona a escola sobre conteúdo que considera conteúdo de cunho ideológico. Olha, a tradicional festa Stam Chucalonga acontecerá no dia 18 de novembro na cidade de Rodeio, nas dependências do Centro de Eventos Vila Italiana. A festa homenageará, agora sim, o idealizador do evento, Gabriel Tibério Frutti, conhecido também por Gabão, que faleceu recentemente. O evento terá a presença das bandas R2 Band, Pago de Quinta, Ney Gonzaga e Banda. O início está previsto para as 10h30 da manhã, com serviços de chopp e alimentação. Para quem quiser adquirir uma barraca com a sua turma, contato é pelo WhatsApp com Marlon no 47 991 35 0634. Rapaz, quase que não sai a palavra aqui no meio da notícia, hein? Então, mas no fundo tudo dá certo. No final tudo dá certo. Nascendo em Timbó acontece de 20 a 23 de novembro. Aos papais e mamães, entre os dias 20 e 23 de novembro, acontece mais uma edição do projeto Nascendo em Timbó, promovido pela Prefeitura de Timbó, através da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Os 4 encontros acontecerão no mini auditório do Centro Integrado de Cultura Ingo Germer, no 3º andar, das 19 às 21 horas todos os dias. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no WhatsApp 3380-7250, através da página no Facebook Nascendo em Timbó ou diretamente na unidade de saúde do seu bairro. E falando em Timbó, o Natal Mais Encantado de Timbó, que inicia no dia 11 de novembro, terá uma programação para toda a família no Parque Central, que segue até dia 31 de dezembro. A atração principal deste ano será o show nacional com o cantor Leonardo. O show será na noite do dia 15 de dezembro, numa sexta-feira, no Parque Central, com entrada gratuita. Mais informações sobre o horário serão fornecidas em breve. Leonardo é um dos maiores nomes da música sertaneja no país. Começou sua carreira lá na década de 1980 ao lado do irmão Leandro. A dupla foi um grande sucesso. No final dos anos 90, Leandro infelizmente veio a falecer devido a um câncer, mas Leonardo seguiu aí com a sua carreira solo, sendo ainda um cantor de muito sucesso e prestígio no país. Muito bem, Leonardo em Timbó no Natal Mais Encantado. Espero aí que ele esteja regulando os ponteiros do relógio para ficar de acordo aqui com os horários timboenses também, né? E
além do Leonardo, um show que vai ficar que será muito concorrido também em termos de público, e eu diria que terá tanto público quanto o show com o Leonardo aqui, é o show nacional também com o cantor Fernandinho, que é muito querido de todos. O cantor Fernandinho, tanto dos evangélicos quanto de católicos, enfim, o Fernandinho, que tem músicas muito bonitas, muito lindas, e também estará aqui no mês de novembro ainda, inclusive com o Avante aqui, o projeto do meu mano Orlando Silva, abrindo aí o show do Fernandinho, que será também um show muito bacana, que será com certeza com muita gente, com muito público prestigiando. O Senado aprova texto da reforma tributária por 53 votos a 24 e PEC volta para a Câmara. O Senado Federal aprovou o texto da proposta de emenda à Constituição da reforma tributária com 53 votos favoráveis e 24 contrários nesta quarta-feira. A PEC precisa de aval de 3/5 da casa, isso é, ao menos 49 dos 81 senadores. A aprovação ocorre um dia após a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado, dar aval ao texto, com as mudanças feitas pelo relator da matéria, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Os destaques ainda serão avaliados pelos senadores. Agora a proposta volta para a Câmara dos Deputados para ter as mudanças analisadas. A alteração em uma casa exige nova apreciação da outra. É possível haver a promulgação fatiada da medida, considerando apenas a parte aprovada pelas duas casas. Pois a gente vai discutir isso também no âmbito ali do Política com Pimenta. O Osmar Campreguer, o Dr. Gilberto Azevedo também tem esse tema aí para debater hoje, para passar seu ponto de vista a respeito dessa situação. Nós já comentamos por aqui, questões muito importantes estão sendo avaliadas e alteradas nessa reforma, se é que a gente pode chamar assim, uma reforma tributária. Uma reforma tributária deveria vir aí para trazer mais facilidade, menos impostos, menos carga tributária, trabalhar a competitividade das empresas brasileiras, dos prestadores de serviço que vão pagar alta essa conta aqui da reforma tributária. A centralização que está sendo prevista nessa reforma tributária, os municípios, os estados tendo que mandar recursos lá para Brasília para depois uma comissão de lá escolher para que municípios, para que estado vão mandar mais ou menos recursos. Olha, muita polêmica envolvendo aí essa, entre aspas, reforma tributária. Vai dar o que falar. E vamos para os Estados Unidos, onde o ex-presidente Donald Trump lidera as intenções de voto para a presidência dos Estados Unidos em 2024. Isso revelou uma pesquisa realizada pela SSRS, encomendada pela rede de TV americana CNN e divulgada nesta última quarta-feira, dia 8. Segundo a sondagem, em uma possível revanche, o republicano aparece com 49% dos votos, enquanto Joe Biden tem 45% dos eleitores registrados. O cenário demonstra o desgaste do atual presidente dos Estados Unidos, o Biden. 51% dos eleitores dizem não haver possibilidade nenhuma de votar nele. Em relação a Trump, 48% afirmam que jamais lhe dariam voto. Então, 51% dos eleitores jamais votariam no Biden, enquanto 48% afirmam que não votariam no Trump. É a polarização que existe lá nos Estados Unidos, mas que já é uma polarização tradicional, porque lá os republicanos e os democratas que sempre disputam aí as eleições, e aí depende dos nomes que tem lá. Quando se fala aqui em Trump e Biden, a gente está tendo que levar em conta que está falando de republicanos e de democratas. E sempre existiu essa rivalidade, sempre existiu essa polarização entre esses dois grupos lá nos Estados Unidos. E o Trump, que é hoje o principal representante dos republicanos, e ainda o Biden, né, colocado aí como representante dos democratas. Mas não sei se o Biden dura mais um mandato. O próprio Trump, né, também já é uma figura
que já está para lá dos 80 anos. Então, são duas figuras que já estão vencidas na política, na minha opinião. O Trump é uma figura forte, é uma figura importante ainda, né? Tem força política, mas estaria na hora já de uma renovação, tanto dos democratas quanto dos republicanos lá nos Estados Unidos. E olha, a Polícia Federal prende terroristas ligados ao Hezbollah que planejavam ataques ao Brasil. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a Operação Trapiche, com o objetivo de interromper atos preparatórios de terrorismo e obter provas de possível recrutamento de brasileiros para a prática de atos extremistas no país. Os alvos são terroristas ligados ao Hezbollah e que planejavam ataques no Brasil, os quais seriam realizados em prédios da comunidade judaica no país. Policiais federais cumpriram 2 mandados de prisão temporária em São Paulo e 11 de busca e apreensão expedidos pela Subseção Judiciária de Belo Horizonte, Minas Gerais e no Distrito Federal. Um dos terroristas presos foi detido no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, ao chegar de uma viagem do Líbano. Só para você se localizar, o grupo Hezbollah é um grupo que atua lá no Líbano, inclusive tem feito ataques aí com mísseis a Israel, diante desse conflito que está acontecendo por lá, se juntando aí ao Hamas, e tem recebido também o troco, né, de Israel, o Líbano, à medida por conta dos ataques aí do Hezbollah. A Polícia Federal acredita que esse terrorista preso que chegou do Líbano, que ele já chegou com informações para praticar os ataques. O outro terrorista foi preso em São Paulo. Recrutadores e recrutados devem responder pelos crimes de constituir ou integrar organização terrorista e de realizar atos preparatórios de terrorismo, cujas penas máximas, se somadas, chegam a 15 anos e 6 meses de reclusão. Olha, essa ligação dos grupos terroristas aqui com a América Latina não é de hoje, não é de se espantar, não, o que está acontecendo. A gente tem informação, lógico, é só pesquisar, né? Se você pesquisa aí, você logo chega nessa conclusão de que as ligações do terrorismo aqui com a América Latina não é de hoje. É só pegar aí recortes de jornal, por exemplo. Suspeito de ser o principal operador do Hezbollah na tríplice fronteira é preso em Foz do Iguaçu. Estados Unidos pressionam o Paraguai por finanças do Hezbollah, Hamas e máfias. Olha só, isso se falando aí da presença do Hezbollah, inclusive na Venezuela, uma manchete aqui: presença do Hezbollah transforma a Venezuela em um problema global. Atividades do Hezbollah na América Latina é uma ameaça que os Estados Unidos não podem ignorar, diz Instituto Americano. Estou pegando aqui recortes mais antigos de jornais. Elo entre Hezbollah e tráfico na América Latina preocupa os Estados Unidos. Então, essa ligação não é de hoje. E essa ação da Polícia Federal aqui, logicamente que traz algum alento, né? Porque, pelo que consta, eles estavam preparando ataques a alvos judeus aqui no Brasil, e que a Polícia Federal intensifique essas operações, e que isso não seja só cortina de fumaça, né? Porque vindo lá de Brasília, a gente sabe que tudo pode acontecer depois que a opinião pública e mundial ficou aí contrariamente ao governo federal, depois de não reconhecer o grupo Hamas como grupo terrorista, de não reconhecer o direito de Israel da autodefesa, né? Tudo pode acontecer e pode, por que não, estar sendo aí uma cortina de fumaça para dizer que o Brasil está se preocupando aí com os terroristas e com o terrorismo. É isso aí. Agora, empresas e produtores rurais afetados pelas chuvas em Santa Catarina contarão com mais recursos para empréstimos junto ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE. Serão 200 milhões de reais para micro e pequenas empresas de Santa Catarina que tiveram perdas com chuvas, e montante geral de 600 milhões de reais para a região sul.
Os valores serão aportados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, você conhece, o BNDES. Essa decisão foi tomada na tarde desta terça-feira, da última terça-feira, em reunião com o governador Jorginho Melo e do presidente do BRDE, o João Paulo Kleinbung, com o presidente do BNDES, o Aloísio Mercadante. Na reunião, foi aumentado o limite emergencial do BRDE para 2023 e ampliado o limite operacional para 2024, informou o banco. A instituição ainda não informou quando esses recursos estarão disponíveis para serem contratados pelas empresas e produtores rurais. Quem precisa postergar dívidas pode procurar o BRDE para negociar. São recursos disponibilizados. Esperamos aí a taxas que sejam possíveis de pagamento, mas aquela história que a gente comenta por aqui, quando acontecem as catástrofes naturais, quando os municípios precisam de apoio, aí vem aí apoio através de empréstimo para os produtores rurais, enfim, né? E ainda tem que mendigar apoio, as prefeituras têm que ficar mendigando. Imagina depois que essa reforma tributária for aprovada. Imagina que daí todo o dinheiro estará lá em Brasília. Todo o dinheiro estará em Brasília. Oremos. 7 horas mais